Graças a paz, irmãos. Estamos mais um dia prosseguindo a nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos iniciando o livro do profeta Jeremias. E eu quero convidar você a abrir Jeremias, capítulo 1. Vamos ler capítulo 1, 2 e 3 do livro do profeta Jeremias. Então eu convido você a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo. Capítulo 1 está escrito: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou como uma criança. Sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me a boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: O que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Pois me deixaram a mim, queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Capítulo 2. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: Onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram:
Onde está o Senhor? E os que tratavam a lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, disse o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedá, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso Israel é Israel um servo, ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de Leão bramam sobre ele, levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofe e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura, não procuras isto para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro e alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vida excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada, de vida estragada, estranha? Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado, como dizes logo, não estou contaminado e nem andei após os balins. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montesa, acostumada ao deserto, e que, conforme o desejo da sua alma, sove o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança. Não, porque amo os estranhos, e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pau, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste. Por que me viraram as costas, e não o rosto, mas no tempo de seu aperto dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos quanto as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram uma correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais expressa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos. Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites ou a esposa dos seus sendais?
Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até as orlas dos teus vestidos se achou sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas essas coisas. E ainda dizes, eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo. Portanto dizes, não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como fostes envergonhada da Assíria. Então daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Capítulo 3. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele, se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra? Ora, tu te maculastes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituísse. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchastes a terra com as suas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou guardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas mais, e nelas permaneces. Disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo o monte alto, e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isto a sua leivosa irmã Judá. E vi quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei o seu libelo de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim, a sua leivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a leivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte, e dizem, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, Senhor, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, e um de uma cidade, e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e isto não se fará mais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão ao monte do Senhor, ao nome do Senhor, a Jerusalém,
nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei por herança aos vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável e excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse: Pai, me chamarás, e de mim te não desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houvesse comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui vindos, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 4, 5 e 6 do livro do profeta Jeremias. Então, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir.